Direto com o Mota. Ó o Mota aí, ó. Pai de pet. Pai de pet aí, ó. Cachorro do Ig, ó. Esse cachorro é Vocês aqui só para dar um alô para vocês no boa. último programa. Pros amigos. Boa. Fofíssimo. É isso Vai lá, aí. Coco. É isso aí. Posso fazer uma pergunta factual, Emílio Surita, você me permite? Lógico que eu permito. Então é o seguinte, ó, a gente tá com essa história do Marcelinho Carioca, que muitas pessoas estão aí debatendo nas redes sociais, me parece que ele foi sequestrado, me parece, né? Você que trabalha tanto tempo com segurança pública, quando tem um homem, né, que é tão conhecido, né, um jogador de futebol, a gente sabe que isso, a gente viveu isso, né, na década de 90, tinha muitos sequestros, São Paulo, Rio de Janeiro. Como deve proceder, na sua opinião, meu querido Roberto Mota? Olha, Zuzu, esse é um assunto complicado, delicado, especialmente se a pessoa ainda está desaparecida, existe a chance dela ter sido sequestrada, de estar na mão de bandidos. O sequestro é uma praga que foi praticamente eliminada da vida brasileira já tem bastante tempo. Lá no Rio de Janeiro, o Rio viveu durante alguns anos uma onda de sequestros que foi, essa onda acabou quando a polícia entrou firme no combate ao crime de sequestro, né? E a gente tem que torcer para isso não voltar. A gente vive um momento complicado na segurança pública, é um momento que muita gente vê como um momento de retrocesso, de retomada dessa mentalidade de leniência, e o crime de sequestro é um crime especialmente abominável. A gente está vendo o que aconteceu lá em Israel, com quase 300 pessoas sequestradas, ainda tem 130 pessoas em poder dos terroristas, e é um crime terrível. Então a gente tem que torcer para que esse caso se resolva logo e para que ele, de forma nenhuma, sinalize uma retomada dessa praga aqui na nossa vida. Perfeito. Ô Mota, e a questão, eu tô vendo aqui a pauta, tem muitas coisas interessantes, mas como a gente tá falando da polícia, e as câmeras na polícia, né? Sempre uma polêmica isso, tem gente que fala que é a favor das câmeras na polícia, mas também é a favor das câmeras nos juízes, nos advogados. O que você pensa disso? Eu sou a favor das câmeras nos criminosos. Que tal? Vamos lançar essa ideia? Quem sabe um deputado não apresenta esse projeto? E todo mundo que comete crime no Brasil tem que andar com a câmera. Em relação às câmeras corporais usadas por policiais, eu não vejo nenhum benefício. Não vejo benefício para a população de uma forma geral e não vejo benefício para o policial. É um trambolho horroroso. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, está um sol muito forte, tem estado nos últimos dias muito quente. E se você olhar um policial militar na rua, ele está com aquela farda escura, pesada. Por cima da farda, ele tem o colete balístico, né, para proteger contra tiros. E aí, por cima daquilo, se coloca uma armação com uma câmera pendurada ali no peito do policial, ligado o tempo inteiro. Vocês imaginem o que é isso. Você trabalhar nessas condições, com um trabalho no qual você está em tensão constante, o tempo inteiro, e com a câmera ligada o tempo inteiro, gravando tudo, né? Então, eu não vejo nenhum benefício, pelo contrário, essas imagens dessas câmeras podem ser usadas para identificar policiais, facilitando represálias por parte dos criminosos. Elas podem revelar informações sobre operações policiais que depois os criminosos vão usar para o seu próprio benefício. Então, eu não vejo absolutamente nenhum benefício. Acho que isso é um obstáculo a mais colocado no caminho do trabalho dos policiais. Para não falar da loucura que é do ponto de vista logístico, né? Muita gente acha que essas câmeras surgem do ar, mas não, elas têm que ser compradas, você tem que fazer uma licitação, depois todo dia essas câmeras têm que ser ligadas, depois alguém tem que pegar as imagens, fazer o download para algum lugar, armazenar essas imagens, e aí a pergunta que se faz é para quê? Qual é o objetivo disso? Eu acho que a mensagem que a gente dá para os policiais quando sugere uma ideia como essa é de que nós não confiamos nele. E aí eu pergunto, se a gente não confia nas pessoas encarregadas da nossa segurança, nós vamos confiar em quem?
É isso aí, Mota. Complicado. Quem vai fazer pergunta? Queria saber a questão de que a gente está passando agora, né? Que o pobre, ele não come geladeira, né, Mota? Porque a gente ouviu isso aí há um tempo atrás e agora a geladeira ficando mais cara. Como que fica essa situação, hein? Porque todo mundo precisa de uma geladeira em casa, né? Pois é, Morgado, eu vou cortar logo para o final. Daqui a pouco, pode escrever aí, hein, que eu estou dizendo. Vai vir a Bolsa Geladeira. Pode escrever. Não vai demorar muito. Vão anunciar a Bolsa Geladeira para ajudar o pobre a comprar geladeira. Aquela história, né? O governo, ele quebra a sua perna, depois ele te dá uma muleta comprada com o seu próprio dinheiro. Exato. E você acha uma maravilha. Essa história tem vários aspectos. Eu acho que o principal deles é que essa loucura dessa narrativa de meio ambiente que serve para tudo, isso tem um preço. Essa história da geladeira é apenas um dos preços, né, que vai ser pago por essa loucura. Então, você aumentar o custo de um item essencial como é geladeira, né? Geladeira não é artigo de luxo, geladeira é uma coisa fundamental. Então, um burocrata na máquina do Estado toma uma decisão cujas consequências ele não vai sofrer e aí impacta a vida de todo mundo, né? É como disse o Thomas Sowell, você colocar decisões como essas na mão de burocratas que estão imunes às consequências dessa decisão é uma insanidade. É a mesma coisa que tem a ver com muita coisa do que a gente fala sobre justiça criminal, sobre leis no Brasil, né? Os magistrados ou os legisladores tomam decisões de cujas consequências eles estão imunes. A pessoa que resolveu, ou as pessoas que resolveram tomar essa decisão maravilhosa quanto às geladeiras, essas pessoas provavelmente têm em casa uma daquelas geladeiras de porta dupla, né? Maravilhosa, gelo na fantástica. Aquela Viking de 250 pau, igual do Samidana. Sim. Pois é. O Samidana tem uma geladeira chama Viking. Viking. Pode olhar no Google. Viking. Samsung, custa né? 250 mil reais. Ô, louco. A geladeira do Sam. É linkada na Amazon. Mas aí Cozinha também dele é um Alasca. cara que também Ele pode. Muitas posses. Eu só fazer um break rapidinho. Eu vou fazer um break rapidinho. Só o break aqui pro Reginaldo. A gente continua o papo aqui com o Mota. O Roberto Mota tá lá. Põe as redes do Mota aí. Põe a livraria do Mota aí. O Mota gentilmente atendendo a gente. Ele tá no Pingos no Pingo dos Is às 6 da tarde aqui na Jovem Pan. Roberto Mota Oficial é o Instagram do Mota. Vai lá, Reginaldinho. Não. Muito bem, mas vem muita coisa para aí, viu, Mota? Esse negócio aí do imposto, esse imposto aí que é imposto da... Tem um nome bonito. Do pecado. Isso. O imposto do pecado, vem muita coisa. Porque pode ser qualquer coisa, pode ser gasolina, faz mal, cigarro e bebida, né? Que é bem taxado. Aí bolaram esse negócio pro meio ambiente agora... Pra arrecadar, né? E vai tudo. É lógico. Pra ter mais dinheirinho. Claro, porra. Pra companheirada, pô. Isso é para arrecadar e para controlar, né? Para ter mais uma razão para te dizer que você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, eu me lembro, Emílio, não sei se você lembra, na época, já houve uma época na minha vida que o grande problema da humanidade era a guerra nuclear. Lembra dessa época? Sim. O mundo vai acabar. Né? Sim. Olha, as armas nucleares, aí tinha o relógio dos cientistas atômicos, que sempre marcava, falta 15 minutos para o apocalipse. Então a gente vivia com medo do mundo acabar por causa das armas nucleares. Depois teve uma outra época em que era o tal buraco na camada de ozônio. Isso. E aí publicavam, saía toda hora o mapa do buraco. Olha, cuidado, agora o buraco aumentou, vai todo mundo morrer porque o buraco vai deixar os raios ultravioleta passarem. Aí veio a época do efeito estufa, dos gases do efeito estufa, que a humanidade vai morrer, né, com calor. Depois mudou de efeito estufa para aquecimento global. Depois mudou para mudanças climáticas. Cada hora parece que tem uma narrativa para deixar a gente
apavorado, e cada uma dessas narrativas é acompanhada de pacotes de medidas, de leis, de regulamentações. Agora, eu acho que o mundo está, na verdade, à beira da insanidade. Porque essa história das mudanças climáticas, me parece que existe hoje um esforço do jeito que eu nunca vi antes, ou talvez eu não estivesse prestando atenção. Eu outro dia vi, acho que foi aqui até, a gente entrevistou um especialista aqui na PAN, falando sobre a ameaça que a agricultura representa. Porque a agricultura consome muitos combustíveis fósseis. Porque o gado, a flatulência do gado, o pum que a vaca sopra, que a vaca solta, contribui por efeito das mudanças climáticas. Acho que as pessoas estão perdendo noção das coisas, né? Porque na hora que essa tentativa de atacar, por exemplo, a agricultura, a gente viu acontecer isso na Holanda, se eu não me engano, né? Um movimento para diminuir a quantidade de terras cultivadas, ou seja, para produzir menos comida. Isso aí é uma receita do caos. São pessoas que não têm, como eu falei, elas não vão sofrer as consequências das loucuras que elas estão pregando. Algumas não vão sofrer, porque já têm idade avançada, muitas das pessoas que defendem essas bandeiras não têm família, não têm filhos. Então, para o cara, o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos, tanto faz. Um tanto que ele ganhe o cachezinho dele de especialista em mudanças climáticas, um tanto que ele consiga um lugar no jatinho para ir na COP28. Vocês já pensaram que loucura? Fazer uma reunião dessa COP, esse piquenique bilionário, fazer uma reunião em Dubai, um lugar que deve a sua riqueza e prosperidade ao petróleo. Aí faz uma reunião num lugar como esse, ali do lado da Arábia Saudita, do Catar, para falar sobre abandonar combustíveis fósseis. Assim, se você bolasse uma piada com uma situação como essa, eu acho que ninguém acreditaria. Exato. Né? Mas é verdade. E a gente entra nessa história aí, e se você olhar mesmo quem prejudica, se você olhar... Friamente. Né? Porque esses cientistas, eles dão um cenário caótico, sempre assim, é aquilo que você falou. Desde a Segunda Guerra, desde daquela fase da Guerra Fria, era o final. Lembra, passava aquele filme da bomba atômica e não sei o que, a gente acostumava, tinha os bunkers e tal, não sei o que. Então era um cenário muito caótico. E esse cenário caótico, ele veio através uma hora era fome, outra hora era água, outra hora era não sei o que, outra hora... Cada hora é uma coisa. Uma pauta. Isso. Só que o que acontece? O grande problema disso tudo, Mota, é a juventude que não passou por isso, né? E fica aterrorizada com esse negócio, achando que realmente o mundo... Você não viu aquela Greta, quando ela falou, ela achava que em 10 anos o mundo ia acabar. Em 10 anos... Ela falou, daqui a pouco ela tem 40 anos. Em 10 anos o mundo ia acabar, porque quem passou por isso, quem já viu a coisa, né? Que você fala, pô, tudo bem... Né, a gente hoje em dia tem muita informação e o mundo hoje em dia é muito diferente do que era 20 anos atrás. Hoje em dia dá um vento na Argentina, a gente já passa aqui no mesmo momento, tem uma nevasca na Alemanha, você está acompanhando aqui em tempo real, tudo muito em tempo real, então a coisa é muito mais caótica na nossa cabeça. Mas eu fico preocupado com a molecada hoje em dia que cai nessa história e fica desesperado. Ela falou que o mundo ia acabar em 2023 devido às mudanças climáticas. Então, mas ela também entrou nessa na ingenuidade. Né? Não. Pode ser. Eu acho que tem dinheirinho por trás ali. Eu também acho que não. Tem dinheiro atrás, não é ingenuidade não. Desculpa, Emílio. O que você acha, Mota? Tem dinheiro atrás, isso é uma indústria gigantesca, isso tem dinheiro e interesses políticos por trás, né? É uma mistura de dinheiro com interesses políticos, porque é muito cinismo, é muita hipocrisia, é muita falta de vergonha. Emílio, você levantou um ponto importantíssimo. Hoje, existe uma grande quantidade de jovens que realmente está convencido de que não vai haver futuro. Então, para que eu vou me dedicar a estudar, a aprender? Para que eu preciso de uma carreira de sucesso? Tem jovem que foi convencido de que ele tem que parar de comer carne para salvar o planeta. Tem jovem que acredita que ele não pode, não deve ter uma casa,
que ele não deve ter um carro, porque isso tudo colabora para a destruição do planeta. Então, todas essas coisas que tornam a nossa vida independente, né? E você falou agora antes no programa, você falou uma frase maravilhosa, né? O que dá liberdade é independência financeira. O que te dá liberdade verdadeira é você se sustentar, você ter a sua casa, você ter o seu carro, para você ir para onde você quiser, a hora que quiser. Foi uma das grandes invenções da humanidade. E agora está sendo demonizado isso. Emílio, tem jovens, e isso eu acho que é o pior aspecto de todos, que não querem casar, que dizem, não, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, porque a Terra está superpopulada. Agora pega um avião de São Paulo e vai para Belém, olha pela janelinha durante todo o tempo e me diz se a Terra está superpopulada. A maior parte do que você vê é espaço vazio. Exato. Esses são argumentos que são usados para controlar as pessoas. Mas não, o clima esse ano não está muito gentil. Porque eles falam o seguinte, eu estava conversando outro dia com uma pessoa que entende isso aí, ele falou, esse El Niño está forte. O El Niño, ele esquenta o Pacífico. Certo. O Pacífico, se você olhar no mapa mundo, ele é muito grande. Perfeito. Ele é muito... metade do mundo é Pacífico. Esquentou o Pacífico, automaticamente a temperatura mundial ela sobe. Mas também a gente não é cientista. Sim. Aí você vê um vento aqui, você vê a ventaninha que deu. Você o vê inverno rigoroso na Aí toda hora você está ouvindo a imprensa falando as mudanças climáticas, sensação térmica. A sensação térmica, aí você fala, opa! O mundo vai acabar. Alguma coisa está acontecendo, mas daí até ser o desespero, hein, Mota? Você não está aí? É isso, Emílio. A maioria das pessoas que assume o papel de apóstolo do apocalipse e que pega essa bandeira de mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas, a grande maioria, eu vou me arriscar a dizer que 99,99% nunca leu nenhum desses estudos. Se você pedir para a pessoa, cita aí, quais são as evidências disso? As evidências que essas pessoas citam são a repetição pela mídia, pela cultura, pelas novelas, pelos filmes. É essa repetição da mesma coisa. E alguém já falou há muito tempo, né? Qualquer coisa repetida toda hora acaba sendo tomada como verdade. É um consenso obrigatório. Mil mentiras virou uma verdade. E toda hora tem um estudo novo, né? Toda hora vem alguém com estudo novo. Mas isso interessa a quem, Mota? A quem que interessa? Globalistas. Hoje, isso é essencialmente... eu acho que tem dois aspectos aí. É uma indústria, né, Emílio? Se você, por exemplo, amanhã resolve abrir uma firma e você vai construir uma fábrica, uma das coisas que você precisa é de uma licença ambiental. Tá? Dependendo do lugar onde você for pedir isso, boa sorte para você. Você vai ficar 2 anos, 3 anos esperando, você vai ter que contratar um consultor, uma empresa de consultoria ambiental. Então, tem todo o aspecto de dinheiro disso. Essas ONGs que vivem de criar alarde e recebem uma fortuna em financiamento, né? Essas jovens de 15 anos da Suécia que começam a ditar a política estratégica de energia da Europa. Então, tem o interesse econômico aí e tem o interesse político. São pessoas, são indivíduos, são personalidades que não têm nada a oferecer, a não ser uma visão rudimentar, tacanha, né, do mundo, que é repetir isso. O mundo vai acabar, vocês estão destruindo as florestas, vocês não podem fazer isso. E repete isso, e aí cada ano tem um piquenique de bilionário, um lugar diferente, né? Ano passado, se eu não me engano, foi em Sharm el-Sheikh, um dos resorts mais fabulosos do mundo. Esse ano foi em Dubai. Parece que ano que vem, ou no ano seguinte, vai ser em Belém. É isso? Mas quem que são os caras? Quem que são as pessoas? Olha, quando você olha para esses piqueniques aí, vocês têm... A gente tem os políticos, a turma que viaja com tudo pago pelo pagador de impostos,
E os bilionários, a turma do Fórum Econômico Mundial, essa turma que acha que tem o direito de ditar como nós vamos viver. Uma turma, por exemplo, que insiste que a gente precisa parar de comer carne e tem que passar a comer proteína de insetos. Vocês já devem ter visto isso, né? Sim. É uma coisa que a gente faz piada agora, mas eu pergunto para vocês, quantas coisas a gente fazia piada delas há 10 anos atrás e hoje são leis que, se a gente desrespeitar, a gente corre até o risco de ser preso, né? Então, é uma agenda de controle e, ao mesmo tempo, uma agenda econômica. Isso aí é uma coisa que eu também não consigo entender, viu? Eu queria entender isso aí, viu, Mota? Mas eu sou muito burro. Não, mas se você tem dúvida... Eu sou muito burro pra entender. Burro. Tem uma... Sou burro. Tá, ele tá falando que tem um business por trás da história do discurso. Sim, tem muita gente que tem interesse por alguma coisa. Sim, eu entendo isso que você está falando. Agora, por exemplo, estão lá falando, a União Europeia está falando o negócio das vacinas, está discutindo o Covid agora. Mas agora já é tarde, agora já foi o Covid. Estão discutindo agora lá, um monte de gente discutindo. Nem sai hoje em dia. Por quê? Porque a gente não está vivendo mais aquele momento do terror que a gente viveu na época. Mas quando tem um alarmismo que a gente fica confuso. E às vezes existe o interesse de ter um alarmismo para você ter o controle da população. Quando tem uma guerra, o líder político ele sai na frente. Quando tem uma catástrofe, né, Mota? Você consegue ter o controle. O medo. Mas o cara falar que deixa você refém de algum líder político. Destruiu o mundo. Quem que tem o controle? Quem que tem o controle? Como quem tem o controle? Controle. Quem sai na frente já leva vantagem. A gente acabou de dar um exemplo aqui. A gente começou essa história com um exemplo prático, concreto, né? Que foi a história da geladeira. Essa história da geladeira tem alguém que perde e tem alguém que ganha, claramente, né? Quem perde? Quem não tem dinheiro para comprar uma geladeira mais cara. Aquelas pessoas que compram justamente as geladeiras mais baratas. Agora, quem ganha? Essa é uma pergunta, né? Alguém deve estar ganhando muito com essa obrigação de comprar geladeira mais cara. Então, mas aí é a turma do L que está fazendo. Pois é. O Haddad, porra. É o Haddad que quer. Ele quer pegar o dinheiro onde tiver. O Haddad está com o chapéu na mão. Você sabe disso. Lógico. Ele está pensando no povo. Ele quer que a galera tenha uma geladeira melhor. Só para avisar da geladeira, os preços vão mudar a partir de 2025. Pelo seguinte... Como eles já compraram estoques, pode ser vendida essas mais baratas até o final do ano que vem. Que o Zuckerman falou, aproveita para comprar agora, então quer dizer, até mais um ano. Na geladeira 5 pau, pô. Não, é que... Ele tá falando que como tem um né? estoque, o que ele tá falando agora não vai ser pro ano que vem, vai ser 2025. Mas a turma já vai comprar já. Fazer estoque de geladeira. Bom, mas talvez você incentive a economia. Eu vou comprar 10 geladeiras. O varejo não tá. Eu vou na Gearonso lá, vou comprar 10 geladeiras. No Mapping. No Mapping. Não, lá na Gearonso. Arapuã. Jumbo Elétrico. Eu já mandei mensagem pra Mesbla aqui, vou já reservar 50. Aronso lá, vamos comprar umas 10. Vou encher tua casa de geladeira, máquina de pra gelo, colocar picanha, freezer horizontal, freezer vertical. Vamos encher o rabo de geladeira. Culpa sua, viu, Sami? Culpa sua. Você não mexeu na planilha. Você foi favorável a reforma. Você foi favorável à reforma. Votaram a reforma na calada da noite. Sim, votaram madruga. Sexta-feira. Mota, sexta-feira. Primeira 11 vez que horas trabalham 11 horas da noite votaram a reforma. Você acha que é para ajudar a gente? E já veio a paulada da geladeira já na segunda, já veio a castimbada da geladeira. 50 bilhões em emendas vai ser o recorde em emendas, isso aí. provavelmente na LDO. Só falar do Marcelinho Carioca, que a gente tem atualização. Você fica tranquilo que você tem uma Viking. Não, eu sei. Tem uma Viking na granja. Eu sei que você tem uma Viking. É ligada na Alexa, ele já faz a compra direta na Amazon. Aquela Viking. O Emílio tem um funcionário que mora na geladeira só pra entregar. Um anão. Ele só sopra. Aquele anão do pânico ficava dentro da geladeira. Essa é a Viking. O inverno só começa quando o Sami abre a geladeira dele. Atualizado, Marcelinho. O jogador Marcelinho, ele foi para um show na Neoquímica Arena do Thiaguinho. Desde então, ele está desaparecido. Não sabem se é sequestro. Estão avaliando a hipótese. Encontraram o carro dele em Coaquecetuba. Isso.
Onde que encontraram? Itaquaquecetuba. Isso. Jesus. Itaquaquecetuba, isso. E o carro abandonado. 2 já foram presos. A Polícia Civil já acionou também o Departamento de Sequestro, mas não temos mais informações. Então a grande novidade é que prenderam 2 suspeitos. Boa. Prenderam 2 suspeitos. Força aí, tomara que isso. Qualquer resolva. atualização a gente avisa, torcendo aí. Sami alerta. Não, é porque... Sami alerta. Pô, só no nosso, E mas tem, quando você quiser, já pegamos o quadro da FIFA para explicar. Vou explicar naquela TV. Não, quem entendeu, ele vai fazer entendeu. um curso. Não, eu vou explicar. Não, depois. Não, obrigado. Ô, Mota, o que mais, hein? O que mais quer saber do que eu Mota? queria? Ô, Mota, é uma pergunta aqui. A gente tava falando de clima e tudo mais. Agora, Rio de Janeiro tem a Operação Verão. E eu queria saber como é que os policiais vão poder atuar, a Polícia Militar, se vai poder atuar, se não vai poder atuar, se vai poder fazer aquela pré-revista ali quando sentir que alguém é suspeito, ou vai ter que ficar só olhando a galera agir no meio da praia? A Polícia do Rio nunca fica só olhando contra tudo e contra todos esses obstáculos aí que essa turma coloca no caminho da polícia. A galera do PSOL tá em cima, né? Não, mas aquela decisão, semana passada saiu uma decisão judicial polêmica, ela já foi derrubada. Houve uma outra decisão judicial revogando aquela primeira decisão. Então a polícia vai continuar podendo fazer as suas operações. E o que a polícia faz é o que qualquer polícia em qualquer lugar do mundo faz, utilizar os seus conhecimentos, a sua intuição. Sim. Policial com experiência de rua, ele bate o olho, ele já sabe que o sujeito está ali com má intenção, né? Com certeza. E o sujeito recebe o olhar do policial, ele também fica todo desconjuntado. Então, é um absurdo querer proibir a polícia de usar a sua intuição para fazer o seu trabalho, embora os ativistas nunca desistam de fazer isso, né? E diz que menor de idade não vai poder encostar a mão, né? No Rio de Janeiro, é isso? Ou já revogou isso aí, hein, Mota? Não, isso revogou, isso aí é um mal entendido. Chega na bicuda. É importante a gente explicar isso, né? Aqui no Rio, isso que se chama de arrastão, né? Esse crime, é um monte de gente, um monte de homens, né? Alguns maiores de idade, outros menores de idade, eles se juntam em grupos de 15, 20, 30, saem correndo, derrubando, agredindo as pessoas e roubando as coisas. A polícia, ela sabe quando esse crime está prestes a acontecer. Não é difícil. É só você ver 20, 30, 40 homens. Geralmente estão todos sem camisa, descalços, numa atitude hostil, fazendo bagunça. Então a polícia sabe. O que a polícia faz? Ela tenta impedir que o crime aconteça. E tem várias táticas que a polícia usa para fazer isso. Durante um tempo, aqui no Rio de Janeiro, a polícia parava os ônibus, né, que estavam cheios de pessoas indo para a praia. Você vê um ônibus, com pessoas fazendo algazarra, depredando o ônibus. Pessoas sentadas no teto do ônibus. Pessoas que não têm dinheiro para pagar o ônibus. Acontecem casos em que o ônibus era sequestrado. Os bandidos chegavam para o motorista e diziam: agora toca e a gente não vai pagar a passagem. A polícia parava esses ônibus, fazia uma revista e menores de idade que estavam sem dinheiro para pagar o ônibus e sem documento de identificação, esses menores eram retidos. Eles não eram detidos, porque menor não pode ser preso, né? Os menores eram retidos e levados para serem identificados. É lógico, né? Como é que pode uma criança estar na rua sem identificação e sem dinheiro? E aí, isso em 2015, se eu não me engano, foi o Ministério Público ou foi a Defensoria Pública, entrou na Justiça e a polícia foi proibida de fazer isso, essa operação. Então, esse ativismo judicial contra a polícia, usando essas desculpas mais esfarrapadas, não é novidade, é uma luta permanente que a polícia tem que fazer para poder conseguir cumprir a lei. Posso fazer uma pergunta pro Mota, chefe? Opa, chegou. Pode fazer, faz. Mota, quão perto tá, igual nos Estados Unidos, você poder roubar um favor e não ser pego e não pagar por isso? Você deve estar se referindo à lei da Califórnia, né? Que até $1.000 você... a gente já está muito perto disso, Fuzil. Porque
Por exemplo, se eu não me engano, segundo a lei penal brasileira, se você for preso porque roubou alguma coisa e esse roubo, na verdade não roubo, furto, né? Você pegou alguma coisa que não é sua. Se você não usou de violência e você não tem antecedentes criminais, se eu não me engano, você não é nem processado. Ou seja, todo brasileiro tem direito a furtar pelo menos uma vez na vida. E o que acontece aqui, repetidamente, é que esse tipo de crime, né? Muita gente já deve ter visto isso, eu já vi. Você está numa loja, alguém entra, pega uma coisa, sai correndo, né? Isso causa um prejuízo grande para os lojistas. Mas a legislação brasileira e alguns magistrados interpretam isso da seguinte forma: isso é um crime sem violência, tá? Isso aí não houve violência envolvida. E aí o resultado é que a pena é pequena e esses criminosos geralmente saem na audiência de custódia. Vocês falaram aqui no início sobre essa história do roubo de celular, essa medida nova que saiu, que eu confesso que não vi nenhuma novidade, porque hoje, se você tiver o e-mail, você já pode ligar para a telefônica e bloquear a sua linha, né? Agora, grande parte desses celulares, eles são roubados para exportação. Eles vão como contrabando, ou para que sejam usadas as peças. E existe uma grande rede de receptador de celular. Você rouba um celular, você vende o celular. Esses receptadores, eles são presos toda hora pela polícia. Quando eles não saem no dia seguinte na audiência de custódia, eles são condenados a penas ridículas e começa a cumprir pena já no regime semiaberto. Ou seja, não tem punição para quem está envolvido em receptação de celular. É a gangue da Nigéria, né, Delari? Isso, a gangue da Nigéria. Tudo pra lá desmontado. Eles vão tudo para Nigéria, eles distribuem na África e lá não tem muito controle mais ou menos, mais ou menos. Aí vai tudo, nosso celular, vão tudo pra África. Pelo menos ajuda alguém, né, Delari? Né, Dedê? Uma cervejinha, né? Você lembra lá quem falou isso, né? Celularzinho, a cervejinha. Você lembra? Ou não? Não faz muito tempo. Tem um projeto de lei da Talíria lá pra isso daí, pra furto por necessidade, né? E você viu que a batata foi assaltada, né, ô Mota? Tadinha. A batata não votou lá pra pena dos coisas. Levaram o celular da batatinha. Fez uma campanha. E fez uma campanhazinha, né? Deu início. A conta sempre chega, Emílio. A conta sempre chega para todo mundo, a não ser para aqueles que podem ter segurança 24 horas, carro blindado. Para o resto, a conta sempre chega. Isso que é a coisa mais triste, porque esses parlamentares que aprovam essa legislação penal infantil que a gente tem, eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Todos eles acabam vendo. Eu poderia falar aqui, mas eu não vou dar nome aos bois, mas se a gente olhar o noticiário dos últimos meses, a gente vai ver pelo menos 2 casos de parlamentares de esquerda que tiveram familiares vítimas de crimes bárbaros. E aí, faz o que agora, né? Isso é resultado do que eles vêm promovendo aqui no Brasil há 40 anos. E uma coisa que eles têm que pensar é se com eles, que tem segurança, tem todo um aparato ali do Estado cuidando deles, imagina nós. População. Imagina nós como é que nós estamos com a toba na mão. Opa. Ô Mota, obrigado, viu? Obrigado pelo papo, Robertão. papo muito bom. Você entra, o Instagram aqui do Mota é Roberto Mota Oficial. Você vai sair de férias ou não? Vou ficar aqui pelo Rio mesmo, Emílio. O Rio já é férias. Vou pegar uma semana entre o Natal e Ano Novo. E aí, eu quero lembrar o pessoal, quem não comprou presente de Natal ainda, entra na minha livraria, livraria do robertomota.com.br. Inclusive, eu estou lendo um livro que chegou na minha livraria que tem o nome do Samidana aqui, livro sobre Bitcoin. Red Pill. Bitcoin, tá aí, ó, a livraria do Mota. Aí, ó, presente, um livro sempre é um bom presente aí de Natal. Obrigado, viu, Mota, pelo papo. Valeu, Emílio. Bom ano aí pra você. Bom ano pra você, Valeu, Feliz Robertão. Natal. Obrigado aí pela nossa conversa. Valeu, Mota. Mota é gente finíssima. Opa. Ele Não ganha nada, gente. Ganha prestígio também. Vem aqui de graça pra gente, Dedê. sensacional.